O que uma mulher russa testemunhou em uma feira livre tradicional no Rio de Janeiro a chocou tanto que ela quase soltou um grito. Era uma cena absolutamente impossível de acontecer na Rússia. No entanto, os brasileiros locais continuavam com sua vida diária, como se nada de incomum estivesse acontecendo. O vídeo que ela gravou com as mãos trêmulas ultrapassou 23 milhões de visualizações em apenas 72 horas após ser postado, abalando toda a Rússia. Não é possível. Isso é real? A comunidade online internacional explodiu em inúmeros comentários. Agora, vou contar a verdade chocante sobre a feira brasileira que deixou essa mulher russa paralisada. Olá, meu nome é Ekaterina, mas meus amigos me chamam de Kátia, uma dona de casa comum de São Petersburgo, Rússia. Decidi escrever este diário por causa de um evento inacreditável que me aconteceu no Brasil, uma experiência que, até hoje, ainda parece um sonho. Toda vez que me lembro daquela cena, meu coração dispara. Para ser sincera, o Brasil era um país bastante desconhecido para mim. Eu só o via ocasionalmente em videochamadas porque minha filha, Sofia, estava estudando português em uma universidade no Rio de Janeiro. Ver minha filha se adaptando bem à vida no Brasil me dava alguma tranquilidade. No entanto, nunca imaginei que uma ligação no início daquela manhã mudaria completamente minha vida. Era uma noite fria de outubro em São Petersburgo. O vento gelado que vinha do Rio Neiva batia forte na janela do meu quarto. Ao longe, ouvia-se o grito de um bêbado. Eu dormia profundamente ao lado do ronco constante do meu marido. Exatamente às 4h17 da manhã, o telefone na minha mesinha de cabeceira tocou incessantemente. No começo, pensei que estava sonhando, mas o toque estridente continuou, fazendo meu marido se mexer e resmungar. Quem está ligando a essa hora? Esfreguei os olhos sonolentos e estendi a mão para pegar o telefone. Quando vi o nome na tela, me arrepiei. Era minha filha, Sofia, que estava no distante Brasil, ligando a uma hora tão incomum. Calculando a diferença de fuso horário, no Rio de Janeiro devia ser por volta das 8h da manhã. Um mau pressentimento percorreu minha espinha. Na Rússia, ligações de madrugada geralmente significam más notícias. Com as mãos trêmulas, atendi. Sofia, é você? Mãe. A voz da minha filha do outro lado da linha estava completamente diferente do normal. Sua respiração estava ofegante. As palavras trêmulas soavam como se ela estivesse usando toda a sua força para conter um soluço. Mãe, estou com tanta dor de estômago. Sinto como se meu estômago fosse explodir. E estou com febre acima de 40 graus. Estou com muito medo. Estou sozinha. Naquele momento, meu coração parou. O quê? 40 graus. Pulei da cama, acordando meu marido com força. Vendo meu rosto, a expressão dele imediatamente ficou tensa. Você foi à emergência? O que o médico disse? Fui ao médico ontem, mas eles só me deram remédio e me mandaram para casa para observar. Mas o remédio não está funcionando, mãe. Mãe, por favor, sinto-me tão mal, estou com muito medo. A voz dela enfraqueceu. Esta era a primeira vez que minha filha, sempre alegre e independente, suplicava de forma tão lastimável. Ela deve estar sofrendo uma dor terrível. Tudo bem, eu vou para aí agora mesmo. Estou indo agora. Mas ir da Rússia para o Brasil não é tão simples quanto dizer. Mesmo com um voo direto, levaria mais de 15 horas. E cidadãos russos às vezes precisam passar por rigorosos procedimentos de documentação, dependendo da época. Abra o laptop, rápido. Ordenei ao meu marido para procurar passagens aéreas, enquanto continuava a tranquilizar Sofia. Sofia, você não tem amigos aí? Onde está sua colega de quarto? Todos foram para o trabalho de campo. Estou sozinha, por favor, mãe. Eu rezava silenciosamente enquanto meu marido procurava passagens, mas os resultados na tela eram cruéis. O voo mais próximo era para dali a 3 dias. Fiquei em choque. Soltei um palavrão em russo que assustou meu marido. Meu Deus, 3 dias. Não há voos até daqui a 3 dias. Mesmo que eu conseguisse comprar a passagem, os gemidos da minha filha do outro lado da linha me partiam o coração. Tente aguentar mais um pouco, meu amor. Vou chegar o mais rápido possível. Ou ligue para uma ambulância e vá a um hospital grande novamente. Veja o que acontece.
mas minha filha disse que nem sequer tinha forças para rastejar para fora da cama. Naquele momento, eu realmente senti que estava enlouquecendo. Minha filha estava lutando sozinha contra a doença a quase 10.000 quilômetros de mim, e faltavam 4 horas para o consulado abrir para lidar com documentos de emergência. Desisti de dormir e comecei a arrumar documentos, passaporte, fotos, cartas convite, extratos bancários. Meu marido suspirou. Mesmo com visto de emergência, leva no mínimo 24 horas. O desespero em mim se aprofundava. 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã. Os ponteiros do relógio se moviam de forma lenta e cruel. A cada 10 minutos, eu mandava uma mensagem para ela, mas o tempo entre as respostas ficava cada vez maior. Finalmente, às 8 da manhã, corri para o consulado. Já havia uma longa fila na porta. A burocracia dos procedimentos administrativos na Rússia era mundialmente famosa por sua ineficácia. Após 2 horas de espera, finalmente chegou a minha vez. Aqui estão os documentos para processamento de emergência. Minha filha está em estado crítico no Brasil. O funcionário friamente pegou a pilha de papéis. Mesmo em caso de emergência, o tempo mínimo para a saída do país é de 24 horas. Por favor, meu senhor, minha filha está com febre acima de 40 graus. As regras são as regras, senhora. As lágrimas escorreram pelo meu rosto diante daquela atitude indiferente, mas não havia tempo para chorar. Corri para casa e liguei para Sofia novamente. O telefone tocou por muito tempo. Por favor, atenda, minha filha. Felizmente ela atendeu, mas sua voz estava tão fraca quanto o papel. Mãe, estou vomitando. Não consigo parar de vomitar. Ligue para uma ambulância agora mesmo. As ambulâncias aqui, se não for um sintoma que ameace a vida imediatamente, eles aconselham a ir de táxi para o hospital. A ansiedade me sufocava. Na Rússia, se você tem dinheiro para pagar por um serviço particular, eles vêm imediatamente. De repente, a ligação foi interrompida. Sofia, Sofia. Liguei freneticamente, mas ninguém atendeu. 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos. Eu estava à beira de um colapso. Ela teria desmaiado, estaria caída no chão frio. 1 hora depois, finalmente recebi uma mensagem. Mãe, estou bem. Tive que correr para o banheiro. Respirei aliviada, mas ao mesmo tempo, uma insegurança ainda maior me invadiu. Naquela noite, não consegui pregar os olhos. Olhei para o rio Neva, meu coração tão frio quanto suas águas turbulentas. Pai Celestial, por favor, salve minha filha. Na manhã seguinte, voltei para pegar os documentos. Um milagre aconteceu. Tudo foi aprovado. Talvez minha aparência exausta e desgrenhada tenha despertado a compaixão deles. No táxi apressado para o aeroporto, liguei para minha filha. Sofia, estou indo para o aeroporto. Nos vemos em 10 horas, meu amor. Você realmente está vindo? A voz dela estava cheia de alívio. Mas na época, eu não fazia ideia de que o que me esperava no Brasil não era apenas minha filha doente, mas também uma experiência chocante que mudaria para sempre minha visão de mundo. Enquanto o avião decolava, lembranças da pequena Sofia surgiam. Sofia chorando de febre aos 5 anos. Sofia caindo de bicicleta e ralando o joelho aos 7 anos. Naquela época, eu estava sempre ao lado dela para passar remédio, colocar curativo e fazer massagem nas costas. Tudo vai ficar bem, meu amor. Força, minha filha, mamãe está chegando. O avião rasgou as nuvens e voou pelo céu infinito. Cerca de 3 horas após a decolagem, a comissária de bordo serviu a refeição, mas minha garganta estava seca. Não conseguia engolir um pedaço sequer. O homem russo sentado ao meu lado perguntou, preocupado, a senhora está bem? Parece pálida. Sim, estou bem. Minha filha está gravemente doente no Brasil. Estou com pressa para chegar lá. Oh, que preocupante. Eu também sou pai. Entendo perfeitamente o que a senhora está sentindo. As palavras calorosas do homem me fizeram querer chorar. Pensar na minha filha com dor de barriga em terra estrangeira apertou meu coração. O tempo no voo passou arrastado. Eu não tinha ânimo para assistir a filmes. Não conseguia me concentrar na leitura de livros. Apenas olhava incessantemente para o relógio.
No meio do voo, uma comissária de bordo se aproximou. A senhora precisa de algo? Não, estou bem. Só quero chegar logo ao meu destino. A comissária sorriu compreensivamente e me deu uma garrafa de água. Lembre-se de beber bastante água. A senhora precisa cuidar da sua saúde, especialmente quando está tão preocupada assim. Agradeci sua bondade. Pela janela, as planícies infinitas da Sibéria se estendiam, se fosse em circunstâncias. Mas hoje, eu só queria que o tempo passasse mais rápido. O que Sofia estaria fazendo? Estaria ela sofrendo sozinha, mordendo os lábios? Finalmente, o comandante anunciou: Prezados passageiros, estamos prestes a pousar no Aeroporto Internacional Galeão, no Rio de Janeiro. O clima no Rio de Janeiro está ensolarado e quente, com temperatura de 26 graus Celsius, típico da primavera carioca. Pela janela, comecei a ver a faixa de terra verdejante do Brasil serpenteando. Era a primeira vez que via a paisagem brasileira, mas não tinha ânimo para contemplar. No momento em que as rodas tocaram a pista, soltei um longo suspiro de alívio. Finalmente cheguei, a viagem turbulenta havia terminado. A área de imigração tinha uma longa fila de pessoas esperando, mas agora eu podia suportar qualquer coisa. A motivação de estar prestes a abraçar minha filha me dava força. Qual o motivo da sua entrada? O oficial da imigração perguntou em inglês. Minha filha está doente. Ela é estudante aqui. O oficial olhou para mim, seus olhos se suavizaram e ele rapidamente carimbou meu passaporte. Certamente minha aparência exausta e abatida mostrou a ele a urgência da situação. Peguei minha bagagem e saí do aeroporto, sendo imediatamente recebida pelo sol quente e brilhante e pela umidade característica da região tropical. Estava muito mais quente aqui do que na fria Rússia, mas apressei-me para pegar um táxi direto para o centro do Rio de Janeiro. Olhando pela janela do carro, os edifícios modernos e altos, as ruas movimentadas com carros e motos, o ritmo frenético da vida me impressionaram. A atmosfera era completamente diferente da melancolia da Rússia. Sentada no carro, liguei para minha filha. Sofia, cheguei no Rio. Estou a caminho da sua casa. Você realmente chegou? Estou com tanta saudade, mãe. A voz dela ainda estava fraca, mas muito mais aliviada. Uma hora depois, a paisagem do centro do Rio de Janeiro surgiu diante dos meus olhos. Quando o carro passou pela ponte Rio-Niterói, cruzando a Baía de Guanabara, lembrei-me inconscientemente do Rio Neva, em minha terra natal. Embora ambos sejam rios grandes, as paisagens de suas margens transmitiam sensações completamente opostas. Finalmente, cheguei à pequena rua onde minha filha morava. Eu não imaginava que seria precisamente nesta área simples que testemunharia maravilhas que mudariam minha visão de mundo. Saí do carro, puxei minha mala e entrei mais fundo na rua. Meu coração batia forte. Diante da porta do apartamento, apressei-me a tocar a campainha. Mãe, assim que a porta se abriu, minha filha me abraçou. O rosto dela estava abatido e pálido, mas, felizmente, sua condição parecia melhor do que a minha pior imaginação. Sofia, minha pobre filha, você sofreu muito. Mamãe está aqui. Não tenha mais medo. O apartamento dela era pequeno, mas arrumado. Era uma república estudantil brasileira, com uma estrutura diferente das casas na Rússia, mas que transmitia uma sensação muito aconchegante. Mãe, sinto muito por tê-la preocupado. Que bobagem está dizendo? É natural me ligar quando está doente. Após muitos dias de meus cuidados, a condição de Sofia melhorou visivelmente. O médico disse que ela teve gastrite aguda devido ao estresse dos exames e a distúrbios alimentares. Mas ter a mãe por perto foi o melhor remédio espiritual. Ao ver o rubor voltando às suas bochechas, finalmente tirei um peso do meu coração. Cerca de uma semana depois, já recuperada, Sofia sugeriu: Mãe, estou bem. Que tal darmos uma volta por aqui hoje? Tem uma feira livre tradicional muito interessante por perto. Feira? Na Rússia não faltam feiras. As feiras no Brasil são muito diferentes, mãe. Aposto que a senhora vai ficar chocada. Segui minha filha sem muitas expectativas. Mas, assim que entrei nos portões da feira,
Fui imediatamente envolvida por uma atmosfera cheia de vida. O som dos vendedores anunciando seus produtos, os clientes barganhando, risadas alegres se entrelaçavam. Mas, ao adentrar mais profundamente nas barracas, comecei a perceber uma atmosfera estranha. Pilhas de produtos valendo milhões de reais eram exibidas abertamente, bem na rua. Uma mulher russa de 45 anos, como eu quase desmaiaria, se visse uma cena dessas em São Petersburgo. Esta foi a origem do vídeo de 23 milhões de visualizações que chocaria a Rússia mais tarde. Algo estava errado aqui. Isso era completamente diferente das feiras na Rússia. Parei diante de uma barraca de frutas importadas, com os pés fincados no chão. Não conseguia acreditar no que via. Que diabos estava acontecendo? Em plena luz do dia, sem nenhuma medida de proteção ou equipamento de segurança, frutas caríssimas e luxuosas estavam empilhadas como uma montanha na beira da estrada. Uvas chilenas, cerejas importadas de alta qualidade, valendo até centenas de reais por caixa, estavam dispostas em profusão. Até mesmo frutas exóticas e caras, como jabuticabas raras ou mangas especiais, eram colocadas casualmente em lonas plásticas. Se isso acontecesse na Rússia, seria coisa de conto de fadas. Nos mercados de Moscou ou São Petersburgo, todas as mercadorias são gerenciadas com um nível de segurança extremamente rigoroso. Itens tão caros certamente estariam dentro de vitrines e trancados com cuidado. Isso é óbvio. Mãe, o que houve? Minha filha me puxou pela mão, mas fiquei sem fala por um momento. Eles realmente deixam coisas tão caras expostas assim na rua? Isso é seguro? Aqui todo mundo faz isso, mãe. Ninguém rouba. Não seja tola, minha filha. Na Rússia, em menos de 5 minutos, não sobraria nem a embalagem. Mas o que me chocou a ponto de me deixar de queixo caído foi a cena em uma barraca de legumes. Entre pilhas de repolho e tomate, uma cesta de plástico cheia de notas de diversos valores estava disposta abertamente. Ao lado, um pedaço de papelão manuscrito dizia: "Clientes, por favor, paguem e peguem o troco." Naquele momento, senti que minha visão de mundo estava desmoronando. Isso é real, Sofia? Aquele dinheiro é de verdade? Sim, mãe, é dinheiro de verdade. Eu não conseguia acreditar que os clientes pudessem calcular o valor, colocar o dinheiro na cesta e pegar o troco sozinhos. Então decidi ficar num canto e observar. De fato, as pessoas pegavam os legumes, colocavam o dinheiro na cesta e pegavam o troco para si. O vendedor estava ocupado arrumando a barraca em outro canto, sem sequer olhar para vigiar. Indo para a área de frutos do mar frescos, a cena era ainda mais estranha. Lotes de peixes frescos, camarões nadando e estalando eram dispostos ordenadamente em baldes com oxigênio. Fiquei chocada ao ver os preços. Os frutos do mar aqui eram muito mais frescos e de melhor qualidade do que na Rússia, mas os preços eram incrivelmente baratos. Olha aquele salmão ali, peixe importado que parece ainda mais fresco do que nos supermercados russos. Os frutos do mar brasileiros são realmente maravilhosos. Os comerciantes disseram que eram pescados de madrugada e transportados diretamente para a capital no mesmo dia. Diante de uma barraca, caranguejos gigantes rastejavam. Na Rússia, caranguejos gigantes são uma iguaria de luxo para os ricos. Mas aqui eles eram vendidos em uma feira popular, com um fluxo constante de pessoas. Quanto mais eu adentrava, maior era meu espanto. Em uma barraca de doces tradicionais, blocos de doce de amendoim e rapadura recém-feitos eram cortados e oferecidos para os clientes provarem. Na barraca de picles, o vendedor me convidou calorosamente a experimentar conservas de maxixe e jiló. Tudo acontecia de forma tão natural. "Moça, experimente." Uma vendedora de frutas me ofereceu um pedaço de caju vermelho vibrante. Quando Sofia traduziu minhas palavras, a vendedora ficou ainda mais feliz. "Oh, uma cliente da Rússia, que legal. Então experimente este aqui também." Ela continuava colocando uvas e cajus nas minhas mãos. Senti-me realmente confusa. Na Rússia, você nunca seria permitida a provar algo sem pagar. "E se eu experimentar tudo e não comprar nada?" Perguntei, preocupada, através da tradução de Sofia. A vendedora riu, abanando a mão.
Que isso, não tem problema. Se a senhora gostar, compra. Se não gostar, tudo bem. Não obrigamos ninguém a comprar aqui. Como eles podiam construir um relacionamento baseado em tamanha confiança absoluta? Isso era impensável na Rússia. Num canto da feira, havia barracas que vendiam comidas típicas de café da manhã brasileiro, como tapioca, pão de queijo e caldos. Ali testemunhei uma segunda cena chocante. Enquanto uma senhora idosa preparava camadas fumegantes de tapioca, uma cesta com dinheiro estava exposta casualmente sobre a mesa. Os clientes, depois de comer, automaticamente colocavam o dinheiro na cesta e pegavam o troco. A senhora só se concentrava na panela fervente, sem sequer levantar a cabeça para olhar. Vovó, a senhora não tem medo de perder dinheiro? Ah, minha filha, aqui todo mundo se conhece. Os vizinhos se cuidam e se ajudam. Se alguém estranho tentar algo, toda a vizinhança sabe na hora. As palavras da senhora pareciam vir de outro planeta. Depois de dar uma volta pela feira, minha mente ainda não conseguia se acalmar. Na barraca de carne bovina, pedaços de carne fresca e vermelha estavam pendurados. Frutas caras não tinham vitrines de proteção. Na Rússia, certamente teriam sido roubadas por completo. Eu murmurava para mim mesma. Esta cena está realmente além da imaginação de uma russa. Finalmente, paramos em uma pequena cafeteria à beira da estrada, onde descobri outra coisa interessante. Bem na frente da loja, havia uma cesta cheia de guarda-chuvas com a inscrição Guarda-chuvas comunitários. Os clientes podiam pegar um guarda-chuva emprestado gratuitamente se chovesse de repente e devolvê-lo depois. Eles emprestam guarda-chuvas de graça? Sim, mãe. É só devolver depois. E a maioria das pessoas devolve. Fiquei completamente sem palavras, perguntando-me se eu e esses brasileiros realmente vivíamos no mesmo planeta. No caminho de volta para casa, não parava de pensar naquelas imagens estranhas. Como uma sociedade podia manter tamanha confiança? Por que na Rússia não conseguíamos fazer o mesmo? Naquela noite fiquei acordada, minha mente cheia de imagens da feira. Não conseguia distinguir o sonho da realidade. Na manhã seguinte, o choque ainda não havia diminuído. Enquanto minha filha ia para a universidade, decidi dar uma volta pelo condomínio para observar mais de perto a vida dos brasileiros. No térreo do complexo, havia um pequeno pátio, onde os moradores descansavam em bancos de pedra. Surpreendentemente, ninguém se importava com bolsas ou carrinhos de bebê deixados abertamente ao lado dos bancos. Isso, novamente, era um tabu absoluto na Rússia. Enquanto estava imersa em pensamentos, esbarrei em uma mulher que morava no mesmo prédio, cabelos loiros, olhos azuis profundos. Imediatamente reconheci que era minha compatriota. Olá, a senhora também é da Rússia? Quando a cumprimentei em minha língua materna, o rosto dela se iluminou. Oh, que bom encontrar uma compatriota aqui. Eu sou Marina. Meu marido trabalha em uma corporação internacional de tecnologia. Moramos no Rio há 3 anos. Naturalmente, começamos a conversar e fomos a um café próximo. Senti-me incrivelmente aliviada por ter encontrado alguém da mesma cultura. Ontem, acabei de ir à feira livre aqui perto. Fiquei realmente chocada. Quando relatei entusiasmada minha experiência de ontem, a expressão de Marina de repente se tornou estranha. Ela fez um sorriso de escárnio. Ah, aquela feira. Quando cheguei aqui, também me surpreendi. Mas agora a vejo como algo ridículo. Ridículo? Pense bem. No século XXI, eles se atrevem a expor mercadorias caras na rua para vender e ainda deixam os clientes pagarem sozinhos. A senhora acha isso normal? É a mentalidade de países subdesenvolvidos. Marina respondeu secamente. Na Rússia e na Europa, tudo é sistematizado, padronizado. Fiquei um pouco atordoada porque a opinião dela era completamente oposta ao que eu estava sentindo. Mas o que há de errado em negociar com base na confiança mútua? Confiança? É um sistema primitivo. Eles fazem isso apenas porque o sistema de gerenciamento deles ainda não está bem estabelecido. Na Rússia, tudo é centralizado, controlado por câmeras, softwares. Isso sim é característica de um país avançado. Quanto mais falava, mais Marina se mostrava empolgada em criticar. Além disso,
A higiene nessas feiras é um desastre. Vendem comida na rua, pegam a comida com as mãos nuas. Na Rússia, esses estabelecimentos teriam sido fechados há muito tempo. Parece que não tem noção de segurança. Mas tudo me pareceu muito limpo. Contestei timidamente. Marina riu levemente. Isso é apenas a superfície. Com certeza há muitos problemas escondidos, só que nenhum caso grave de intoxicação alimentar veio à tona ainda. Marina continuou a criticar todos os aspectos. E aquela cesta de dinheiro em espécie? Ridículo. Transações em dinheiro quando o mundo inteiro está entrando na era digital. Na Rússia, todos usam cartões, QR Codes, isso é prova do atraso deles. Somente a digitalização traz transparência, e aqui eles ainda estão parados no tempo. Ouvindo Marina tagarelar incessantemente, eu me sentia cada vez mais desconfortável, mas no fundo da minha mente, achei que ela parecia ter razão. Comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava reagindo de forma muito emocional e romantizando tudo? Mas não era incrível que quase não houvesse roubos? Isso é pura sorte. Ou porque há câmeras escondidas. Você realmente acredita que é por causa da confiança? Eu não. Marina começou a contar experiências negativas. Quando cheguei, comprei frutas na feira, cortei e estavam estragadas por dentro. Reclamei e eles disseram que não havia prova. Se fosse em um supermercado na Rússia, a senhora seria reembolsada imediatamente. Além disso, as pessoas aqui são educadas apenas por fora. A senhora não sabe o que elas pensam por dentro. Eles podem cobrar caro de turistas estrangeiros. O fluxo de emoções negativas de Marina parecia não ter fim. Para ser sincera, os tempos da antiga União Soviética eram os melhores. Tudo era controlado e distribuído igualmente pelo Estado. A Rússia atual também é muito ordenada sob uma liderança forte. Mas e a liberdade? Liberdade? O que é liberdade? Deixar as coisas jogadas na rua e chamar isso de liberdade? Eu chamo isso de desorganização. Marina sentenciou friamente. Katia, a senhora também tome cuidado. Não se deixe enganar pelas aparências. Este lugar está muito longe de ser um país avançado. Não há sistema, não há ordem. Tudo é improvisado. Saí do café com a mente perturbada. Não podia negar completamente o que Marina disse. Do ponto de vista de uma russa acostumada ao controle, tudo aqui parecia, de fato, frouxo. No caminho de volta, ao passar novamente pela feira, as barracas de frutas ainda transbordavam para a rua. As pessoas ainda tocavam e escolhiam casualmente. Seria isso realmente um atraso? Ou nós é que estávamos presos em nossos próprios preconceitos? Caí em uma profunda confusão. A paisagem que ontem me parecia linda, agora, através das lentes de Marina, estava tingida de dúvida. Naquela noite, contei toda a conversa para minha filha. Parece que ela viveu aqui por 3 anos e ainda não compreendeu realmente este lugar. Ela não consegue sair do casulo de seus preconceitos, Sofia ponderou. Mas o que ela disse não está completamente errado, está, mãe? Então amanhã de manhã, vamos à feira logo ao amanhecer. Juntas veremos qual é a verdade. A proposta da minha filha despertou uma intensa curiosidade em mim. Como seria a feira de madrugada? Marina estava certa ou meu instinto estava certo? Na manhã seguinte, às 5 da manhã, quando o céu do Rio de Janeiro ainda estava escuro como tinta, minha filha e eu saímos de casa. O ar fresco da manhã invadiu meus pulmões, clareando completamente minha mente. Esse frio não era nada comparado ao inverno russo, mas a atmosfera do amanhecer em qualquer lugar trazia uma sensação de paz. Mãe, só a esta hora podemos ver como os comerciantes preparam suas mercadorias. Exatamente como minha filha disse. Quando chegamos, as lâmpadas elétricas brilhantes já estavam acesas. As barracas estavam sendo montadas uma após a outra. Fiquei em silêncio observando. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a limpeza surpreendente. Um senhor comerciante não apenas varria cuidadosamente a área em frente à sua barraca, mas também jogava água para limpar o caminho comum, varria a água para os esgotos, para evitar poeira, e depois limpava meticulosamente cada prateleira com um pano. Bom dia.
O senhor está trabalhando duro desde cedo. Quando Sofia traduziu meu cumprimento, o senhor sorriu gentilmente. Isso é o básico, minha neta. Temos que expor tudo limpo e arrumado para que os clientes queiram comprar, não é? Dito isso, o senhor começou a limpar cada maçã e laranja com um pano. O que me surpreendeu foi que, se ele encontrava uma fruta amassada, mesmo que só um pouquinho, ele a separava imediatamente. O senhor vai jogar fora essas frutas? Jogar fora seria um desperdício. Eu junto isso e vendo mais barato para os que fazem sucos de fruta. Eles cortam a parte amassada e ainda assim dá um suco delicioso. Na Rússia, os comerciantes às vezes misturavam frutas estragadas nas sacolas dos clientes para se livrar delas. Mas aqui eles classificavam com muito cuidado e consciência. Ao lado, uma senhora idosa estava limpando vegetais. Ela arrancava cada folha amarelada, colocando na barraca apenas maços de vegetais frescos e verdes. Olhando para as mãos calejadas, mas meticulosas, da senhora, percebi que as críticas de Marina sobre a higiene eram apenas um preconceito cego. Vovó, a senhora é idosa e trabalha tão duro desde cedo. Que nada, minha filha. Eu faço isso há 40 anos. A feira é minha casa, os legumes são minha vida. Se a gente não vende produtos bons, o cliente vai embora na hora. Avançando para a área de peixes, a cena era ainda mais impressionante. Eles estavam limpando e preparando cestas de peixes que haviam acabado de chegar do mercado atacadista da Ceasa às 4 da manhã. O dono da barraca adicionava constantemente gelo para manter a frescura ideal. Olhe para este robalo. Há 2 horas ele ainda estava nadando e espirrando água. Veja como a carne está firme. O dono da barraca me mostrou o peixe com orgulho. De fato, ele era incrivelmente fresco. E então, naquele exato momento, testemunhei uma cena que solidificou minha crença. O vendedor de peixes precisou ir ao banheiro. Ele deixou a cesta com um monte de dinheiro em espécie na barraca sem sequer cobrir e simplesmente se afastou. Isso é seguro? Gritei, assustada. A vendedora de carne ao lado riu e respondeu: aqui na feira todo mundo faz isso, as colegas aqui perto ficam de olho umas nas outras. Se alguém meter a mão, leva bronca na hora. Cerca de 5 minutos depois, o vendedor de peixes voltou, a cesta de dinheiro ainda intacta, e ele continuou seu trabalho de limpar peixes como se nada tivesse acontecido. Adentrando mais fundo na viela da feira, um aroma levemente ácido e doce pairava no ar. Algumas senhoras estavam ocupadas cortando repolho, colocando-o em grandes potes de cerâmica e misturando temperos. Surpreendentemente, elas estavam conversando em russo. As senhoras são russas? Perguntei. Surpresa, em minha língua materna, uma senhora levantou a cabeça, um sorriso radiante no rosto. Sim, você também é russa. Nossos antepassados são das antigas repúblicas soviéticas. Lá pelos anos 70 e 80, nos apaixonamos por alguns jovens estudantes brasileiros que foram estudar lá. E depois viemos morar aqui com nossos maridos. Já faz algumas décadas. Naquele momento, minha garganta se apertou. Elas eram mulheres que haviam deixado sua terra natal, seguindo o chamado do amor para um país tropical distante, superando inúmeras turbulências da história. As senhoras ainda não esqueceram o russo? Como poderíamos esquecer nossas raízes? Mas agora o Brasil é a nossa casa. A senhora pegou um pedaço de repolho em conserva, colocou em um pequeno saco plástico e o entregou a mim. Ouvindo sua voz de casa, sinto tanta saudade. Experimente. Oh, não, eu preciso pagar. Não posso aceitar assim. Entre compatriotas que se encontram em terra estrangeira, esta conserva é um gesto de carinho, não para vender. No Brasil, gestos calorosos como este pareciam ser algo natural. A gentileza das senhoras fez meus olhos marejarem. Nunca imaginei que o sentimento de irmandade em um país estrangeiro pudesse aquecer tanto meu coração. Ao continuar meu passeio, a honestidade dos vendedores continuou a me emocionar. Em uma barraca de frutas, vi um jovem entregando acidentalmente uma nota de R$ 50 que estava presa a outra, pensando que era de 20. O senhor da barraca percebeu, imediatamente largou as mercadorias, correu atrás dele e gritou: Ei, moço, você deu dinheiro a mais,
Volte e pegue seu troco. A imagem dele ofegante devolvendo a nota ao jovem realmente ficou gravada na minha mente. Em uma loja de doces, o dono continuava nos entregando pedaços de doce de leite, ainda quentinhos. Nesse friozinho, comer doce de gergelim quente com chá é o melhor. Coma, minha neta. A generosidade deles, sem esperar nada em troca, realmente tocou meu coração. Por volta das 7 da manhã, a feira estava completamente acordada. Um fluxo de pessoas chegava para fazer compras antes de ir trabalhar. Senhores e senhoras idosas voltando da ginástica passavam para comprar um maço de verduras. Embora estivesse lotado, todos se comportavam de forma extremamente ordenada. Eles cediam a passagem uns aos outros, pediam desculpas se esbarravam, tudo acontecia de forma harmoniosa e natural. Vi um jovem se oferecer para ajudar uma senhora idosa a carregar uma cesta pesada ao atravessar a rua. O gesto foi tão suave que parecia um hábito óbvio, não uma boa ação excepcional. Este lugar é mais civilizado que a Rússia, eu exclamei. Finalmente, entramos em um pequeno restaurante de comida mineira no canto da feira. O aroma de frango com quiabo e pão de queijo recém-saídos do forno pairava no ar. Moça, por favor, 2 porções de pão de queijo. Enquanto esperava minha filha fazer o pedido, olhei em volta, muito surpresa. A cesta de plástico com dinheiro estava novamente escancarada. Os clientes, depois de comer, automaticamente pegavam o dinheiro e colocavam na cesta, pegando o troco. Não pude conter a curiosidade e perguntei à dona do restaurante: "A senhora não tem medo de perder dinheiro ou de os clientes pagarem a menos?" A dona riu, as mãos ainda virando as chapas. Às vezes alguém erra na conta, mas a maioria dos clientes aqui é muito honesta, e alguns até deixam dinheiro a mais de propósito como gorjeta. Enquanto comia um pedaço de pão de queijo delicioso com meu café, refleti sobre tudo o que havia testemunhado naquela manhã. Isso não era de forma alguma o atraso primitivo que Marina havia julgado. Esta era uma cultura em um novo nível, construída sobre a base de uma profunda confiança entre as pessoas. No caminho de volta, Sofia me perguntou: "Mãe, o que a senhora pensa agora?" Marina estava completamente errada. Isso não é atraso. É um valor inestimável que a nossa Rússia perdeu. Naquele dia, mudei completamente minha visão sobre a feira. Uma forte compulsão surgiu em mim. Eu tinha que compartilhar essa experiência especial com mais pessoas. Alguns dias depois, voltei à feira sozinha. Sofia tinha ido para a universidade, mas eu já tinha confiança suficiente para passear por conta própria. Meu maior objetivo era encontrar as senhoras russas que vendiam picles. Indo mais fundo na feira, ouvi o russo familiar: "Olá, vovós, eu voltei." As senhoras levantaram a cabeça, surpresas. "Oh, a moça de São Petersburgo, entre e sente-se." Elas me receberam com a cordialidade de velhas amigas. Perguntaram se eu queria ver como elas faziam o repolho em conserva. Acenei com a cabeça, animada. Na Rússia, também comemos repolho em conserva, mas esta é a primeira vez que vejo o processo de perto. As mãos das senhoras eram ágeis, a maneira como elas polvilhavam os temperos e amassavam os legumes era como uma performance artística. As senhoras também faziam isso na Rússia? Uma senhora começou a contar a velha história. Na época da União Soviética, nós viemos estudar aqui, nos apaixonamos por alguns estudantes brasileiros e viemos morar aqui com nossos maridos. Naqueles anos, o país ainda estava em um período de escassez. Era muito difícil, faltava de tudo. No inverno, sentíamos falta do sabor de casa, mas não tínhamos os ingredientes. Então improvisamos usando repolho brasileiro, adicionando pimenta e molho de pimenta no lugar do sal grosso. Graças a essas conservas, superamos a saudade de casa e também ganhamos um dinheirinho para criar nossos filhos. A senhora falou com os olhos marejados. Outra senhora continuou: "Esta conserva Brasil-russa é a nossa identidade. Por mais difícil que a vida seja, o pote de conserva nunca se esgota. Ela prova que, embora sejamos estrangeiras, nos integramos e fomos acolhidas por esta terra." Quando perguntei se as vendas eram difíceis quando chegaram aqui, elas disseram que no início era muito difícil por causa da língua portuguesa enrolada,
mas os moradores da feira eram extremamente bondosos. Naquele momento, uma vendedora de carne de porco que passava por ali riu alto e deu um tapinha no ombro da senhora. Graças a essas vovós, as colegas aqui aprenderam algumas frases em russo. Se algum turista gringo se perde, elas logo vêm ajudar a traduzir. Toda a feira é como uma família. Era um belo retrato de convivência. Pessoas de diferentes culturas haviam se unido para tecer uma comunidade calorosa. As senhoras pacientemente me ensinaram o segredo da conserva. O segredo era a quantidade certa de sal, nem muito azeda, nem muito salgada, e um toque de molho de pimenta tradicional brasileiro para realçar o sabor umami. Treme enquanto tentava. Sob a orientação delas, minhas mãos foram se acostumando. Elas me elogiavam por aprender rápido e me amavam como uma neta. Naquele exato momento, uma jovem russa entrou, falando português com dificuldade para perguntar sobre os produtos. Imediatamente me aproximei, perguntando em russo o quanto ela gostava de pimenta. O rosto da jovem se iluminou. Oh, que sorte, tem uma russa aqui! Tornei-me a ponte de tradução entre a jovem e as senhoras. Ela alegremente comprou alguns sacos de picles e agradeceu efusivamente. As pessoas da feira brasileira são muito amigáveis. Depois que ela foi embora, as senhoras disseram: "Obrigada, minha filha. Normalmente, quando clientes russos vêm, é muito difícil explicarmos em português. Prometi ir à feira ajudá-las todos os dias até voltar para casa." Elas brincaram. "Então teremos que te pagar." Ao me despedir, elas me deram uma caixa enorme de picles. "Leve para comer com sua filha." Recusei, dizendo que era demais, mas a senhora insistiu, colocando-a em minhas mãos. Antigamente, na Rússia, também nos apoiávamos nas dificuldades, não é? A vida é assim, a gente recebe e depois dá. Aquelas palavras me tocaram profundamente. No caminho de volta, não parava de pensar. Marina havia perdido completamente esse calor humano. Ela julgava o mundo apenas pela sua superfície. Naquela noite, minha filha e eu preparamos sopa borscht, a sopa russa de beterraba, e a comemos com a conserva de repolho, uma fusão do estilo brasileiro e russo. O sabor requintado explodiu na boca. Minha filha também ficou impressionada com a maravilhosa combinação nascida dessa mistura de culturas. Naquela noite, escrevi em meu diário: "Hoje testemunhei a verdadeira beleza da multiculturalidade. Ouvi histórias de lágrimas e esperança entrelaçadas em um pote de conserva. A feira não é apenas um lugar para comprar e vender, mas um lugar onde as pessoas se encontram, onde as culturas convergem." Se Marina visse isso, ela teria que mudar de ideia. Nos dias seguintes, tornei-me uma cliente regular da feira. Os donos das barracas me reconheciam e acenavam alegremente cada vez que eu passava. Especialmente com as senhoras russas, nos tornamos amigas íntimas, muitas vezes sentando para tomar um chá gelado juntas. Um dia, vi uma cena extremamente interessante em uma barraca de frutas. Um jovem comprou maçãs e entregou uma nota de R$ 50. Naquele momento, a feira estava lotada, e o dono da barraca, confuso, devolveu-lhe uma nota de R$ 50 junto com algumas notas menores. Pensando que a nota de R$ 50 era de 20, observei com curiosidade para ver o que ele faria. Se fosse na Rússia de antigamente, talvez a pessoa simplesmente fosse embora. Mas, surpreendentemente, o jovem voltou imediatamente. "Moço, o senhor me devolveu uma nota de R$ 50 por engano." O dono da barraca se assustou, verificou novamente, agradeceu efusivamente e acariciou a cabeça do rapaz. Os jovens de hoje são tão honestos. Aquela cena me fez mais uma vez admirar a honestidade profundamente enraizada na vida cotidiana daquele lugar. Andando mais um pouco, parei diante de uma barraca de pão de queijo. Era a hora do almoço e havia uma longa fila de funcionários de escritório. Uma funcionária, depois de pedir a comida, procurou franticamente na bolsa. "Droga, esqueci minha carteira no trabalho." O rosto dela estava cheio de constrangimento e embaraço. Mas a dona da barraca, que estava assando o pão de queijo, riu. "Ah, que isso? Não tem problema. Pode comer para não esfriar. Você paga quando voltar do trabalho, se quiser."
A moça ficou extremamente surpresa. Posso mesmo? Eu trago o dinheiro à tarde. Com fome, como você vai trabalhar? Entra e senta logo. Fiquei de boca aberta. Para uma pessoa desconhecida dever comida, era algo impensável na Rússia. Se você não tem dinheiro, não tem permissão para comprar nada, é uma lei não escrita. O mais surpreendente foi que, cerca de 2 horas depois, a moça realmente voltou para pagar e ainda comprou um copo de mate para a dona do restaurante como forma de agradecimento. Ela disse que, graças ao restaurante, não teve que passar fome no almoço. Essas transações baseadas em absoluta confiança eram parte do cotidiano da feira. Perguntei à dona do restaurante se ela não tinha medo de os clientes não pagarem. Ela riu e respondeu: em quase 30 anos vendendo pão de queijo, o número de pessoas que não pagaram deve ser contado nos dedos de uma mão. Não podemos perder a fé nas pessoas boas por causa de alguns indivíduos isolados. A filosofia de vida da vendedora de pão de queijo me fez curvar a cabeça em admiração. Em seguida, na barraca de peixe, vi uma senhora idosa que, depois de comprar peixe e ir para casa, descobriu que o vendedor havia pesado um peixe a mais para ela, um pacu. Ela pedalou de volta para pagar o valor extra. O vendedor acenou com a mão. Não, minha neta, eu errei. Pode levar para comer. Mas a senhora insistiu em pagar o dinheiro. Ambos cederam um ao outro, uma cena tão calorosa que era peculiar. Naquele momento, o homem sentado ao meu lado tomando chá gelado acidentalmente deixou cair uma nota de R$ 50. Eu rapidamente a peguei e chamei o senhor. Ele se virou, pegou o dinheiro e me agradeceu efusivamente. Percebendo meu português um pouco enrolado, ele perguntou: a senhora é estrangeira? Sim, sou da Rússia. Rússia? A grande Rússia, amiga do Brasil, ele exclamou, radiante, e me perguntou o que eu achava do Brasil. Sorri, é um país maravilhoso, especialmente esta feira. O senhor orgulhosamente me contou que morava naquela viela há mais de 60 anos, desde os tempos difíceis da escassez. A amizade entre vizinhos, o apoio mútuo nos momentos difíceis, estava profundamente enraizada no sangue do povo brasileiro. Essa confiança ainda era preservada até hoje. Eu confiei a ele, emocionada. Na Rússia, não somos assim. Especialmente após o período pós-soviético, as pessoas sempre desconfiam umas das outras. Ele acenou com a cabeça, pensativo. A confiança não pode ser construída da noite para o dia. É um acúmulo de muitas gerações, mas uma vez quebrada é muito difícil de consertar. Aquelas palavras continham uma sabedoria profunda. À tarde, fui ao banco para trocar dinheiro para reais. O atendente explicou as taxas de câmbio com entusiasmo. Ao sair, deixei cair uma nota de R$ 50 bem na frente do balcão. Mal havia saído pela porta, o atendente correu atrás de mim. Senhora, a senhora deixou cair dinheiro. Tudo neste país continuava a me imergir em bondade. Se isso acontecesse em um banco na Rússia, a nota provavelmente teria desaparecido sem deixar vestígios. Voltei à feira passando pela barraca de frutas e decidi comprar alguns pêssegos. A vendedora pegou um saco plástico, encheu-o de pêssegos e ainda enfiou um cacho de rambutã na sacola. Soube que a senhora veio da Rússia. Isso aqui é para a senhora provar a doçura da fruta tropical. Fiquei surpresa. Como a senhora sabe que sou russa? Ah, minha filha, esta feirinha é pequena. As notícias se espalham mais rápido que o vento. Há muitos clientes russos por aqui? A vendedora riu. Toda esta feira é realmente como uma grande família, onde todos se conhecem e se preocupam uns com os outros. No caminho de volta, parei em uma pequena mercearia. Ali, vi uma cena que derreteu meu coração. Um menino da escola primária estava cabisbaixo em frente ao balcão de doces. Ele coçou a cabeça. Vovó, estou faltando R$ 10. A dona da loja sorriu gentilmente. Não tem problema, leve os doces para comer. Você me paga amanhã quando passar por aqui, depois da escola. Sério? Prometo que trago amanhã, vovó. Os olhos do menino se iluminaram. Sim, a vovó confia em você. Vendo o menino sair saltitante, meu coração se encheu de calor. Naquela noite contei tudo para Sofia. Hoje, mãe,
testemunhei coisas extraordinárias. A honestidade do povo brasileiro realmente me chocou. Minha filha sorriu. Essa é a particularidade do Brasil, mãe. A confiança é o lubrificante que faz esta sociedade funcionar. Se a nossa Rússia fosse assim. Naquela noite, tomei uma decisão ousada. Faria um vídeo sobre essa experiência especial para enviar ao povo russo e ver como as pessoas reagiriam. Não consegui dormir a noite toda. A sensação de confiança entre as pessoas na feira brasileira continuava a pairar em minha mente, lembrando-me da minha própria infância, da Rússia soviética. Sentei-me, olhando para as luzes da cidade do Rio de Janeiro que brilhavam. Em minha mente, as imagens dos blocos de apartamentos cinzentos de São Petersburgo ressurgiam. Minha infância nos anos 80 foi um período de escassez de tudo. Era preciso ficar na fila desde o amanhecer para comprar um pão. E carne só aparecia em feriados. Mas o mais escasso não era material, e sim a confiança. Na manhã seguinte perguntei à minha filha, Sofia, por que você acha que naquela época ninguém confiava em ninguém? Provavelmente por causa do sistema daquela época, mãe, não é? Todos nós éramos vigilantes e éramos vigiados. A verdade era exatamente essa. O vizinho poderia ser um delator, um amigo poderia ser um informante, uma palavra mal colocada poderia significar ser exilado na fria Sibéria. Minha avó sempre advertia, paredes têm ouvidos. Por isso, éramos sempre cautelosos. Nunca revelávamos nossos verdadeiros pensamentos. Sempre exibíamos um sorriso social mecânico. Era uma forma de sobreviver. Nas lojas estatais também era assim. Os vendedores viam os clientes como ladrões e os clientes desconfiavam que os vendedores estavam trapaceando. Depois de comprar, era preciso verificar tudo cuidadosamente na frente deles. Se levássemos para casa e só então descobríssemos produtos de má qualidade, isso era algo comum. Lembro-me de uma vez que minha avó foi comprar carne e a pessoa colocou um bom pedaço de carne por cima, mas por baixo era só gordura. Reclamar era inútil. Não havia provas. Eles a mandariam embora com uma frase curta e grossa. O mais triste é que nós mesmos fomos gradualmente nos tornando como eles. Enganar se tornou normal, e quem não se deixava enganar era considerado inteligente. Após a queda da União Soviética, a situação não melhorou, mas piorou. Como Sofia disse, entramos no capitalismo selvagem. Mas a cultura da desconfiança permaneceu profundamente enraizada. Quando o dinheiro se misturou, tudo se tornou ainda mais brutal. Nos anos 90, as notícias na televisão eram só sobre golpes. Bancos faliam de repente, roubando as economias das pessoas, que se tornavam extremas e altamente vigilantes. Naquela época, o vizinho da minha avó perdeu todas as suas economias guardadas no banco. Após esse choque, ele se tornou outra pessoa, não confiava em ninguém, vivia na desconfiança e, por fim, morreu na solidão. Aos 20 anos, trabalhei em uma feira em Moscou e lembro-me claramente daquela cena. Os comerciantes adicionavam chumbo à balança para trapacear, os clientes usavam dinheiro falso, todos tentavam passar por cima uns dos outros para sobreviver. Certa vez, tentei vender honestamente e os outros comerciantes riram da minha cara. Você é a única que vai sair perdendo, minha filha. Para sobreviver, acabei me tornando como eles. Mas as pessoas da geração da minha avó, às vezes, contavam outras histórias. Antes da Revolução, as pessoas costumavam confiar muito umas nas outras. Os clientes podiam comprar a crédito, os vizinhos se ajudavam mutuamente. Será que isso era verdade? A Rússia já teve uma cultura de confiança? Então, por que o Brasil consegue manter essa confiança? Minha filha perguntou. Eu meditei. Talvez a comunidade deles seja muito forte. Fomos forçados ao individualismo por causa dos eventos. Mas aqui, o conceito de nós sempre existe. Se você notar, os comerciantes na feira costumam dizer, nossa feira, nossos clientes, na Rússia, meu e seu, são claramente distintos. Mas aqui, as pessoas têm um senso de compartilhamento. À tarde, fui ao pequeno parque para tomar um ar. Ao meu lado, havia uma família de turistas russos, pais e um filho de uns 10 anos.
O menino viu uma bolsa que alguém havia esquecido no banco, sem ninguém por perto, e perguntou ao pai: Pai, de quem é essa bolsa? Posso pegá-la? Não, não é nossa. Se você fizer isso no Brasil, vai se meter em grandes problemas. O pai falou em tom sério. E se fosse na Rússia, o que aconteceria com a bolsa, pai? Sumiria na hora, mas aqui é diferente. Os brasileiros não pegam as coisas dos outros, meu filho. O menino arregalou os olhos, surpreso. Na verdade, eu mesma já havia ficado igualmente surpresa como o menino. Quando cheguei, conversei com a família, e eles também expressaram um choque cultural com a honestidade no Brasil. O marido contou: no início, eu não entendia. Quando eu entrava em um café, via as pessoas largarem o celular, a carteira na mesa e irem ao banheiro. Acenei com a cabeça. Sim, eu também vi isso. Se fosse na Rússia, essas coisas evaporariam em menos de um minuto. Rimos amargamente, sentindo um pouco de vergonha pela realidade do nosso país. No caminho de volta, continuei pensando na cultura da desconfiança. Nos últimos 70 anos, quão profunda era aquela cicatriz? Quanto tempo levaria para cicatrizar? Naquele dia, anotei em meu diário. Hoje percebi o que perdemos. Não apenas a confiança, mas a própria humanidade. Confiar uns nos outros, ajudar, compartilhar. Isso é o que nos torna humanos. O Brasil preservou isso, enquanto nós o jogamos fora. Mas ainda há esperança. O que o Brasil está fazendo prova que a confiança é possível. Uma semana depois, decidi fazer um vídeo registrando minhas observações na Feira Brasileira para enviar uma mensagem à Rússia. Sofia me ajudou a filmar. Mãe, quais cenas a senhora quer filmar? Quero filmar as cenas que mais chocarão os russos. A cesta de dinheiro para troco, as frutas caras jogadas na rua e as transações de dívida oral. De manhã cedo, fomos à feira. Com a alegre permissão dos comerciantes, começamos a filmar. A primeira cena foi na barraca de frutas. Deliberadamente, filmei de perto cachos de uvas caras. Vocês veem, um cacho dessas uvas custa uma quantia considerável. Mas elas estão expostas abertamente na rua, sem vitrines ou segurança. Em seguida, a câmera se moveu para a cesta de plástico com dinheiro em espécie em frente à barraca de legumes. Entrei no enquadramento e expliquei. Por mais inacreditável que pareça, este é dinheiro de verdade. Os clientes calculam o valor, colocam o dinheiro e pegam o troco sozinhos. A câmera capturou o momento em que um cliente pegou os legumes, colocou o dinheiro na cesta e pegou a nota de troco. Vocês viram? Ninguém supervisiona, mas todos são honestos. Na barraca de peixe, filmamos a cena da cesta de dinheiro deixada abandonada quando o dono foi ao banheiro. O dono da barraca está ausente. Se fosse na Rússia, o que aconteceria em 5 minutos? Mas 5 minutos depois, ele voltou, e tudo estava intacto. O mais emocionante foi a entrevista com as senhoras russas. Uma senhora olhou diretamente para a câmera e disse em russo: Passamos por períodos históricos extremamente difíceis. Deixamos nossa terra natal. Viemos para um país em desenvolvimento, pobre na época. E pensamos que tínhamos perdido tudo, mas encontramos esperança no Brasil. As pessoas aqui nos acolheram, nos amaram e confiaram em nós. Ao ouvi-la falar, meus olhos se encheram de lágrimas. A confiança é algo que você não sabe o quanto é precioso até perdê-lo completamente. Enquanto editava o vídeo, minha filha perguntou: Mãe, que título vamos dar? Vamos chamar de Mulher Russa Chocada em uma Feira Brasileira. Parece um título de chamar a atenção, não é, mãe? Para chamar a atenção, quanto mais gente assistir, melhor. Adicionamos legendas em russo, uma música de fundo suave e concluímos o vídeo de 15 minutos. No final, olhei diretamente para a câmera e disse: Queridos compatriotas russos, vivi 45 anos, mas nunca me senti tão chocada como hoje. O Brasil preservou algo que nós perdemos: a confiança. Não é este o verdadeiro indicador de um país avançado? Não são os arranha-céus ou o dinheiro, mas a confiança entre as pessoas. Podemos fazer isso também? Precisamos. Depois de postar o vídeo na rede social VK, a maior da Rússia, fui dormir com o coração inquieto. Na manhã seguinte,
Fui acordada pelo grito da minha filha. Mãe, o vídeo viralizou. Mãe, veja as visualizações. Pulei e peguei o telefone. Em apenas uma noite, o número de visualizações ultrapassou 500 mil, com dezenas de milhares de comentários explodindo. Isso é real? Não acredito. Que ótimo. Quero ir ao Brasil agora mesmo. Por que vivemos em tanta miséria e desconfiança assim? O presidente Putin deveria ver este vídeo. Enquanto lia os comentários, minhas mãos tremiam. A maioria das pessoas expressava surpresa e admiração. Um comentário em particular me emocionou. Sou uma senhora de 80 anos. Quando eu era pequena, minha aldeia na Rússia também era assim. As pessoas se ajudavam mutuamente. Quando nos tornamos tão insensíveis, chorei ao ver seu vídeo. Outro comentário dizia: tenho uma mercearia em Moscou. Depois de ver este vídeo, decidi que a partir de amanhã começarei a confiar nos meus clientes. Ao meio-dia, as visualizações atingiram 2 milhões. O vídeo havia incendiado todo o espaço online russo. Em seguida, algo inesperado aconteceu. Um famoso blogueiro político social russo compartilhou meu vídeo com a legenda: isto é o verdadeiro capitalismo. Capitalismo baseado na ética e na confiança. O que temos na Rússia é apenas um capitalismo selvagem, devorando uns aos outros. Esta postagem desencadeou um enorme debate na televisão e nas redes sociais. Uma economia baseada na confiança é realmente viável? Como o Brasil conseguiu isso? Por meio da educação, da cultura ou da identidade nacional? Naquela noite, recebi um e-mail para uma entrevista de um grande portal de notícias russo. O jornalista me perguntou: a senhora acha que a cultura de confiança do Brasil pode ser aplicada na Rússia? Eu respondi com clareza: sim, acredito que sim. O Brasil também passou por guerras devastadoras, por períodos de escassez e dificuldades imensas. Mas eles mudaram suas vidas porque decidiram confiar em seus compatriotas. Nós também podemos fazer isso. Após a publicação da entrevista, o efeito de propagação foi ainda mais intenso. Em uma semana, o vídeo ultrapassou 23 milhões de visualizações, atraindo mais de 100 mil comentários. O mais incrível é que ações práticas começaram a surgir em minha terra natal. Uma cafeteria em São Petersburgo lançou a campanha Dia da Confiança, e algumas lojas de conveniência em Moscou começaram a experimentar balcões de autoatendimento sem vendedores. Os resultados foram surpreendentes. O proprietário de uma loja compartilhou online: no início, eu estava morrendo de medo, com medo de perder mercadorias, mas foi incrível. 100% dos clientes foram honestos, escanearam, pagaram e alguns, sem troco, até deixaram dinheiro a mais para mim. Nunca ousei sonhar que um pequeno vídeo meu criaria uma onda de mudança tão grande. Mas a maior mudança aconteceu com Marina. Cerca de 2 semanas depois que o vídeo se tornou um fenômeno, enquanto passeava pelo condomínio no Rio de Janeiro, vi Marina se aproximando ao longe. Hesitei por um momento. Será que ela viu o vídeo? Se sim, o que ela pensaria? Mas não me desviei. Marina me viu primeiro e acelerou o passo. Sua expressão era completamente diferente de antes. Não havia mais a arrogância, a frieza ou o sorriso de escárnio altivo. Ela parecia abatida e com a cabeça baixa. Katia, Marina me cumprimentou, hesitante. A atmosfera estava um pouco estranha. Marina falou primeiro. Eu vi o vídeo. Aquele vídeo que você postou no VK. Ah, sim. Respondi cautelosamente. Eu só queria compartilhar minha experiência real. De repente, os olhos de Marina ficaram vermelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sinto muito. Sinto muito mesmo, Kátia. Fiquei chocada. Uma Marina forte e cheia de preconceitos agora chorava convulsivamente. Marina, o que houve? Vamos sentar no banco para conversar, sim? Depois de enxugar as lágrimas e se acalmar um pouco, Marina soluçou. Eu sou realmente uma tola. Depois de ver seu vídeo, eu só queria cavar um buraco e me enfiar nele de tanta vergonha. Ela continuou. A verdade é que, há 3 anos, quando cheguei ao Brasil, também testemunhei aquela feira. Também fiquei tão surpresa quanto você. Mas eu não queria admitir. Eu não queria admitir que nós, russos, estávamos errados
que éramos atrasados em termos de humanidade. Marina, isso é orgulho. Sim, é o orgulho tóxico russo. Sempre pensei que éramos uma nação superior, que nosso sistema era o melhor, então sempre procurei diminuir e criticar o Brasil para consolar meu ego. Marina confessou. Meu marido me aconselhou várias vezes que o povo brasileiro tem muito a ensinar, mas eu o ignorei, pensando que ele estava sendo lavado cerebralmente por uma cultura estrangeira. Ela voltou a chorar. Ontem meu marido me mostrou seu vídeo. Ele disse, o que a Katia entendeu em 3 semanas, você cegamente se recusou a entender por 3 anos. Ele estava certo. Fiquei de olhos e ouvidos fechados por 3 anos. Eu tinha medo de encarar a patética verdade sobre mim mesma. Apertei a mão de Marina. Não se torture mais. Quando você percebe que está errada, é nesse momento que você começa a estar certa. Marina levantou os olhos para mim com um olhar suplicante. Eu, posso começar de novo? Posso abrir meus olhos para ver este país corretamente? Claro, no início, eu também estava tão confusa quanto você, mas quando abri meu coração, vi um mundo completamente diferente. Marina respirou fundo. Na verdade, há algo ainda pior. Minha filha se afastou gradualmente de seus amigos brasileiros por minha culpa, porque eu sempre a infectei com coisas terríveis sobre este país. Ao dizer isso, ela chorou engasgada. Ontem, a menina me disse choramingando, mãe, meus amigos brasileiros são tão bons para mim, mas como você sempre me proibia, eu construí um muro entre nós. Agora quero brincar com eles novamente. Fui uma mãe terrível. Acariciei seu ombro para confortá-la. Crianças fazem as pazes rápido. Não se preocupe, podemos consertar isso. Kátia, tenho um pedido. Marina olhou para mim, os olhos suplicantes. Você me levaria àquela feira? Desta vez, sem preconceitos, sem julgamentos. Quero abrir meu coração para senti-la de verdade. Claro, amanhã de manhã iremos. Pela primeira vez, um sorriso sincero e aliviado apareceu no rosto de Marina. Ela sussurrou. Eu também quero encontrar aquelas senhoras russas. Assistir ao vídeo, ouvir as palavras dolorosas que nós russos causamos uns aos outros, e como elas encontraram paz no Brasil. Sinto tanta vergonha. Elas são muito carinhosas. Tenho certeza de que a receberão com alegria. Na manhã seguinte, levei Marina à feira. Desta vez, Marina olhava para tudo com um olhar completamente novo. É inacreditável. Como eles conseguem fazer isso? Diante da barraca de frutas, Marina soltou um suspiro de admiração. Em 3 anos, passei por aqui inúmeras vezes, mas nunca parei para observar com o coração. Ao ver a cesta de plástico com dinheiro para troco, ela ficou em silêncio por muito tempo. Eu realmente sou uma tola. Uma confiança tão linda como essa, e eu a considerava atraso. Ao encontrar as senhoras russas preparando o repolho em conserva, Marina curvou-se inesperadamente, com lágrimas nos olhos. Vovós, sinto muito. Sinto muito por todos os preconceitos e o orgulho da minha geração russa. As senhoras ficaram surpresas, apressando-se em ajudar Marina a se levantar. Oh, minha filha, o que está fazendo? O passado passou. Temos que viver o presente, não é? Uma senhora, enxugando as lágrimas de Marina com o avental, disse. Vivendo tantos anos no Brasil, aprendemos a perdoar e a ser tolerantes. É assim que o povo brasileiro supera a dor, minha filha. Marina chorou convulsivamente como uma criança. Naquelas lágrimas, havia o arrependimento pelos 70 anos de história fria da Rússia e também o remorso pelos seus próprios preconceitos. Vovós, eu também quero ser como vocês. Como posso aprender a confiar? É fácil, minha neta. Apenas confie, você dá a confiança primeiro, e o bem voltará naturalmente. Naquele dia, Marina renasceu. Ela recuperou sua vitalidade, conversando animadamente com os donos das barracas, rindo abertamente ao provar doce de amendoim e rapadura. No caminho para casa, Marina exclamou, por mais de 70 anos, a União Soviética e seus resquícios nos privaram da confiança. Por 70 anos de frieza. Por décadas vivemos na desconfiança. Agora é hora de mudar. Os olhos de Marina brilharam com determinação. Vou fazer um vídeo de confissão. Vou contar a verdade.
A confissão de uma mulher russa tola, que viveu 3 anos no Brasil como se fosse cega. Ela declarou que, ao voltar para São Petersburgo, abriria uma loja de conveniência. Uma loja que funcionaria inteiramente com base na confiança, como no Brasil. Embora enfrentasse dificuldades, valia a pena tentar. A partir de então, Marina mergulhou no estudo da cultura brasileira. Ela se esforçou para aprender português, fez amizade com os senhores e senhoras da feira. O que mais a deixava feliz era que sua filha convidara os amigos brasileiros para brincar em casa, tagarelando e rindo. A menina abraçou o pescoço da mãe. Mãe, você mudou. Minha mãe gentil de antes voltou. Sim, quando você abre a porta do seu coração, a magia acontece. Após a mudança de Marina, outras maravilhas começaram a acontecer em escala gigantesca. Primeiro, a TV estatal russa, Canal 1, entrou em contato comigo. Senhora Ekaterina, queremos fazer um documentário sobre a economia da confiança no Brasil. Perguntei com cautela. Vocês têm certeza de que farão com base na verdade? Sem distorções, sem preconceitos? Absolutamente, respeitaremos a verdade. Acreditamos que é hora de a Rússia despertar e aprender. Quando a equipe de filmagem russa chegou ao Rio de Janeiro, Marina e eu nos tornamos suas guias. Por 2 dias, filmamos em todas as vielas, feiras e ruas da capital. O diretor exclamou, surpreso. Faço televisão há 30 anos e nunca vi isso. Joguei a câmera cara no canto da feira para comer pão de queijo, e quando voltei, ela ainda estava lá. Se fosse em Moscou, em 5 minutos teria desaparecido. A parte da entrevista com as senhoras russas causou uma forte emoção. O fato de pessoas com sangue russo contarem a história de humanidade neste país tropical criou um peso imenso. A equipe de filmagem concluiu. Viemos aqui para registrar a realidade, mas o que levamos é muito maior. É uma lição de confiança. É porque eles confiam uns nos outros, se amam, que o comércio prospera e a sociedade é harmoniosa. Este é o capitalismo humano. No último dia de filmagem, um convidado inesperado apareceu. Era um oficial econômico, da Embaixada Russa no Brasil. Ele veio a título pessoal, curioso para verificar se meu vídeo era falso. Nós o levamos à feira. Embora inicialmente mantivesse a atitude cética de um diplomata frio, ao ver com os próprios olhos a cesta de dinheiro para troco, ele não pôde deixar de admitir que o sistema realmente funcionava. Não havia desabado. A Rússia precisa estudar profundamente este modelo. Ao se despedir, ele revelou: estamos propondo projetos piloto de ruas da confiança em algumas áreas de São Petersburgo. 2 semanas depois, o documentário foi ao ar em toda a Rússia, quebrando todos os recordes de audiência. A internet russa parecia explodir. É realmente viável. Nós também precisamos fazer isso. Viva a economia da confiança. O mais maravilhoso é que a mudança se espalhou para a vida real. Uma grande feira em Moscou decidiu aplicar o modelo brasileiro organizando um Dia da Confiança. A administração inicialmente estava apavorada, com medo de roubos, mas o resultado chocou a todos. As vendas aumentaram 30%. Nenhum roubo ocorreu e as pessoas gastaram mais por se sentirem à vontade. Uma rede de supermercados sem funcionários foi inaugurada perto da minha casa em São Petersburgo. Os clientes pegavam os produtos e colocavam o dinheiro na caixa. As câmeras eram usadas apenas para evitar roubos à noite. Absolutamente não para monitorar o comportamento dos clientes durante as compras. Embora o início tenha sido desafiador, as estatísticas do final do mês mostraram uma taxa de pagamento honesto de mais de 95%. Ocasionalmente, alguém pagava alguns rublos a menos, mas na próxima vez que voltavam, compensavam a diferença. Ao receber essas notícias de casa, chorei de emoção. A maior transformação ocorreu no ambiente educacional. Um programa de educação ética fundamental começou a ser introduzido nas escolas primárias russas. Minha filha leu as notícias e me contou: Mãe, agora os professores na Rússia ensinam às crianças que confiar nos outros traz felicidade para si mesmo. As escolas abriram cantinas da honra vendendo material escolar sem supervisão. No início, as crianças também estavam um pouco confusas e houve algumas perdas, mas graças à orientação mútua,
tudo rapidamente entrou nos trilhos. O Ministério da Educação russo chegou a enviar uma delegação para estudar o sistema de educação cívica e os valores comunitários do Brasil como referência. Quando a primavera quente bateu à porta da Rússia, a velocidade da mudança se tornou ainda mais avassaladora. Recebi um e-mail de um CEO de uma corporação russa. Assisti ao seu vídeo. Decidi abolir as máquinas de ponto digital. Dei total autonomia aos funcionários. Milagrosamente, a produtividade disparou. O proprietário de uma padaria mandou uma mensagem. Apliquei o método de oferecer degustação gratuita do Brasil. Agora, o número de clientes fiéis dobrou. E a notícia mais calorosa veio de Marina. Ela se mudou de volta para São Petersburgo e abriu uma loja chamada Loja da Confiança. No início, todos a chamavam de louca, mas agora é o orgulho de todo o bairro. Olhando para a foto que Marina enviou, a loja foi projetada exatamente como uma barraca de feira no Brasil. Frutas expostas em cestas de vime do lado de fora. Ao lado, uma pequena caixa de plástico com dinheiro para troco. A cada dia é um progresso, Kátia. Embora ocasionalmente ainda haja trapaceiros, a grande maioria das pessoas é maravilhosa. A bondade escondida no coração de cada russo foi despertada, Marina escreveu na mensagem. Vendo todas essas mudanças milagrosas, percebi uma verdade. A semente da bondade, da confiança, sempre existiu no coração de cada cidadão russo. Apenas essa semente foi congelada e enterrada profundamente sob a neve fria por 70 anos devido a eventos históricos. Agora, a primavera chegou e essas sementes estão brotando e florescendo em uníssono. Mãe, a senhora logo vai voltar para a Rússia. A senhora está triste? Sofia me perguntou na última noite no Rio de Janeiro. Estou triste por ter que me afastar de você, desta terra maravilhosa do Brasil. Mas estou cheia de esperança porque vi a nossa Rússia se transformar. É verdade, mãe. Leve os ventos quentes do Brasil para derreter o gelo e a neve da nossa terra natal, tá bom? A primavera finalmente chegou ao Rio Neva. Embora tenha levado muito tempo, ela chegou. Acredito que no futuro, inúmeras outras primaveras florescerão nos corações de cada pessoa, em nossa sociedade e no futuro da humanidade. Esta é a história extraordinária que eu, Kátia, uma mulher russa comum, vivi em uma feira tradicional brasileira. O que vocês acham desta história? Não é apenas uma diferença cultural, mas um chamado de despertar para o valor humano mais fundamental da sociedade. É o abraço caloroso do Brasil que soprou vida nova em uma terra congelada por 70 anos. Não podemos cada um de nós semear uma semente de mudança em nosso próprio ambiente? Se vocês gostaram desta história, por favor, curtam e se inscrevam no canal para não perder as próximas histórias. Compartilhem este vídeo por toda parte para espalhar a magia da sociedade da confiança pelo mundo inteiro. Para proteger o valor mais precioso que possuímos, cada compartilhamento de vocês será uma pequena semente, contribuindo para tornar este mundo um lugar mais caloroso e confiável. Até as próximas histórias cheias de humanidade e esperança. Adeus. Sou Kátia.